E o sexto entrevistado é o candidato Serafim Corrêa, do PSB. Candidato, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cléo. Bom, estivemos agora há pouco na TV, agora uma nova entrevista, um novo público aqui na internet. Candidato, em 2005, logo que o senhor assumiu o mandato de prefeito, muitos funcionários sem concurso não tiveram os contratos renovados. Isso gerou polêmica naquela época. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende fazer em relação aos servidores não concursados que estão agora na prefeitura? Veja, são três situações. Naquela época nós tínhamos cargos comissionados, que eram cargos de confiança do prefeito que estava saindo. Esses tinham que sair naturalmente, porque eles eram cargos de confiança. Haviam os chamados grupos de trabalho. 3.000 pessoas ganhavam da prefeitura como grupos de trabalho. Eu acabei com isso. Existiam os temporários. A prefeitura tinha 20.000 servidores temporários e 10.000 efetivos. Eu fiz concurso e, à medida que foram ficando prontos os concursos, principalmente saúde e educação, foram sendo substituídos os temporários. E, a rigor, nós não demitimos. Nós apenas, na hora que vencia o contrato, chamava o concursado. Porque o concursado adquiriu o direito de ser nomeado. Então, não tinha sentido você manter uma pessoa que não fez concurso em detrimento, em prejuízo daquele que fez concurso. O critério para ser funcionário público na nossa prefeitura é o concurso público. O temporário, o próprio nome está dizendo, é temporário. Agora, a prefeitura tem uma situação delicadíssima que merece um olhar social. Ela tem temporários de 25, 30 anos na limpeza pública, na CEMOSB, e essas pessoas estão numa faixa de idade de mais de 50 anos. Elas sendo demitidas agora, elas não vão conseguir emprego. Eu tenho um olhar de que essas situações devem ser vistas com muito carinho e você até dá um tempo para que elas possam se aposentar. O quanto mais rápido, melhor. Porque aí resolve a vida delas e abre espaço para que a gente tenha o concurso com uma única porta de entrada. Vamos falar então das suas propostas. O seu plano de governo pretende substituir escolas alugadas para que sejam construídas novas escolas e creches também. Sim. Quantas unidades devem ser construídas e haverá orçamento para isso? Olha só, isso é um assunto que a prefeitura vai resolver em 10, 15 anos. A prefeitura tem a terceira maior rede do Brasil. Ela só é menor do que São Paulo e Rio de Janeiro. E esse crescimento se deu de uma forma tão explosiva que a prefeitura teve que recorrer para prédios alugados. Isso é da história da prefeitura. Agora, na minha administração, eu consegui construir muitas salas de aula. A maior escola municipal, que é maior que o Colégio Estadual do Amazonas, foi construída na minha época. É o Complexo Darcy Ribeiro, fica lá na Aliança com Deus, é o fim de Manaus. É o último bairro de Manaus, batendo na Reserva Duque, lá na Zona Norte. Você chega lá, tem uma escola de ensino fundamental que se chama Aristófanes Castro, com 22 salas. E tem uma escola de ensino infantil com 11 salas, que se chama Onias Bento. E tem uma quadra coberta muito bonita, muito boa, que homenageia o Belmiro Vianês. Então, são soluções como essas. Agora, a atual administração não fez uma única sala de aula. E isso complica, porque se cada um fizer 15 escolas de 20 salas, 300 salas de aula cada, você em pouco tempo terá superado o problema. Mas a verdade é que isso parou. Candidato, tem uma pergunta aqui em relação à sua candidatura. O senhor já foi prefeito de Manaus, falamos Sim. isso na TV agora há pouco e agora aqui na internet. Não conseguiu se reeleger em 2008, está em terceiro lugar nas pesquisas divulgadas com 10%. E hoje, segundo essa mesma pesquisa, tem 26% de rejeição aqui na capital. Mesmo com esses números, por que o senhor acredita que pode voltar a ser prefeito de Manaus? Olha só, todas as vezes que eu fui ao segundo turno, eu estava no terceiro lugar. Foi assim em 96, foi assim quando eu fui para o segundo turno e não ganhei, foi assim em 2004, quando eu fui e ganhei, e foi assim também em 2008, quando eu fui e não ganhei. Então, eu tenho muita tranquilidade, respeito todas as pesquisas. Todos que foram prefeitos de Manaus têm alta rejeição. Porque você, como prefeito, você faz coisas que agradam uma parcela da população e faz outras que desagradam uma outra parcela. Essa outra parcela ataca. Por exemplo,
os 15 mil temporários que foram substituídos por 15 mil concursados falam mal de mim de manhã, de tarde, de noite. E os 15 mil concursados não têm nenhuma obrigação de falar bem de mim, porque eles estão lá pelo mérito deles. Eu prefiro que seja assim. Eu durmo em paz com a minha consciência. Depois da eleição de 2008, as suas candidaturas têm citado muito a domingueira. Por que o senhor acredita que esse projeto é um diferencial para quem utiliza o ônibus, já que grande parte faz uso do transporte público na semana? Olha só, aos domingos, apenas 20% dos passageiros usam o transporte coletivo. Na minha época, era 1 milhão de passagens dia e 200 mil passagens ao domingo. Como a prefeitura é credora das empresas de ônibus em valores muito altos, eu imagino que hoje entre 100 e 150 milhões, é um conta corrente. Ele tem essa dívida aqui, e aí você diz, domingo, são 200 mil passageiros, isso daria 600 mil reais. Cobra só 200 mil reais do passageiro, e os 400 mil nós vamos creditar em favor das empresas e abater dessa conta. E aí vai abatendo. Isso é bom para as empresas, isso é bom para a cidade, dobrou o número, de 200 mil passaram a andar a 400 mil. E eu que ando na periferia de Manaus, esse é o maior pleito da população. Isso vai voltar. E com relação à tarifa, de fato, na semana, o senhor tem alguma Olha proposta? só, a tarifa eu entendo o seguinte, o modelo que está aí de planilha, ele é um modelo superado. Nós deixamos contratado o seguinte, era 40% do reajuste seria o reajuste do diesel e 60% seria o reajuste com base no INPC. Então, por exemplo, se o diesel não aumentasse nem um tostão, esses 40% não aumentavam. O INPC foi 10%, então 60% de 10 é 6%. O aumento da tarifa seria 6%. Essa conta, qualquer criança de grupo escolar sabe fazer. E a população entenderia por que subiu quando subiu. E isso dá transparência ao processo. Na minha época, era disponível ao prefeito, e eu disponibilizei para o Ministério Público Estadual, Federal e para todos os vereadores uma senha para eles terem em tempo real, pela internet, a quantidade de ônibus que estava rodando, a quantidade de passageiros que estava andando, que já tinha andado, quantos tinham pago em dinheiro, quantos tinham pago meia na catraca, quantos tinham pago no Passa Fácil, enfim, tinham todas as informações disponíveis. Hoje eu creio que isso está muito mais informatizado, essas informações são disponíveis. E eu entendo que hoje a Prefeitura deveria disponibilizar para que todos tivessem acesso, para que todos conhecessem o sistema. Na minha época, o Ministério Público Estadual e Federal conheciam e todos os vereadores, e obviamente que a Prefeitura. Em relação a esse preço da passagem, a gente vê um impasse muito grande entre empresários e hoje o poder público. O senhor acredita possível manter a tarifa como está ou vai ter aumento Olha só, eu acho que nos próximos anos? Todo contrato prevê reajuste anual. Isso é o normal, é o natural. Quando foge do normal natural, isso tem consequências. Na minha leitura, tem que sentar e ver os números. Não dá para só dar. Isso é um negócio tão sensível que qualquer que seja o aumento no transporte coletivo, isso vai gerar insatisfação. Esse é um preço muito alto que todos os prefeitos de Manaus ou de qualquer cidade pagam. Na hora de reajustar a tarifa, quem paga o preço é o prefeito, seja de que partido for, seja em que cidade for. Se o senhor for eleito, o senhor pretende realizar algum projeto que acabou ficando de fora da sua última gestão? Há 2 projetos. O Corredor do Mindu. 1 minuto, candidato. Pois não, o Corredor do Mindu tem 180 milhões que eu deixei contratado com a Caixa. E os 2 prefeitos que me sucederam não deram sequência. O Corredor do Mindu sai da Reserva Duque e chega no Parque Ponte dos Bilhares. E o outro, o Niemeyer, o último projeto que o Niemeyer fez é o Parque Encontro das Águas. Custava 15 milhões na minha época, que hoje custe 30, 40, cabe dentro do orçamento da Prefeitura. E muda o visual da Zona Leste e muda o conceito de turismo, porque o Encontro das Águas é a maior beleza natural da nossa cidade. Quero aproveitar o tempo que me resta, agradecer aos 2 apresentadores, à direção da TV Amazonas, e em meu nome, em nome da vice Cristiane Balieiro e dos 62 candidatos a vereador, eu peço o seu voto
no 40 e um candidato a vereador. Se preferir, vote no 40 para vereador também. Muito obrigado. Candidato, muito obrigado pela entrevista também Eu agora no agradeço. G1 Amazonas. Obrigada. Eu que agradeço a por conversar vocês conosco. dois, Cléo e Rafael. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.